quase 90% de chance de corte de juros agora para a próxima reunião do Fed amanhã. Mas ainda assim, com toda essa certeza do corte de juros, nós temos abertura para um cenário de céu e um cenário de inferno. Então, Brunão, já chamo você para explicar melhor essa história, o que está por trás desses bastidores do corte de juros amanhã. Com certeza. Bom, primeiramente, eu gostaria de solicitar a todos vocês que nos assistem para deixar as suas contribuições nesse vídeo, seu like, a sua inscrição, seu comentário também é muito bem-vindo para que a gente consiga aí melhorar o nosso conteúdo cada vez mais. Bom, iniciando com vocês, como todos nós já sabemos e o Mário inclusive comentou, a grande probabilidade de amanhã é que esse corte de juros ocorra, 87%, quase 90%, para que a gente veja por mais uma vez em 2025 um corte de juros nos Estados Unidos. Agora, o porquê que a gente ainda tem uma situação, de certa forma, indefinida? A gente tem, ainda mais importante do que essa declaração do FOMC, a coletiva de imprensa, que é basicamente o posicionamento do Jerome Powell, ou de forma geral, do Banco Central norte-americano, perante ao estágio atual da sua economia e, claro, quais eventuais pistas em relação à sua política monetária eles devem deixar daqui para frente. Então, declaração às 4 da tarde e 4h30, tradicionalmente, a coletiva com Jerome Powell. Então, falando um pouquinho sobre os eventuais cenários que a gente pode ver por aqui, nesse momento a gente já tem traçado o corte de juros praticamente como certo, mas qual que é a grande questão? A gente tem uma questão de liquidez que o Fed poderá injetar à sua economia ou não a partir aí do ano de 2026. Será que veremos mais cortes de juros nos próximos meses? Será que veremos um indício do QE, o Quantitative Easing, iniciando já no próximo ano? Então, esse suporte em relação à liquidez poderia trazer aí um mercado muito bullish, praticamente de forma imediata durante aí o discurso do Jerome Powell. Então, isso acontecendo, ele deixando qualquer tipo de indício que um suporte de liquidez será dado por parte do Fed, a gente vai ver o funding pressure caindo, os bonds e yields também caindo e os ativos de risco em uma franca ascensão, isso é bullish. Bom, então amanhã tudo depende do tom que será utilizado durante essa coletiva, né, com Jerome Powell. A gente tradicionalmente conhece os dois tipos de tom hawkish num tom mais duro, o tom dovish um pouco mais tranquilo, um pouco mais relaxado. Então, num cenário onde ele seja um pouco mais duro, o Powell pode falar que a inflação ainda não está sob controle, ainda tem alguns alarmes, alguns alertas, e pode falar que o mercado de trabalho está, de certa forma, melhorando, o que deixa um indício de que novas ações por parte do Fed não seriam necessárias para aquecer, então, esse importante pilar da economia. Caso isso aconteça, os yields tendem a subir e o mercado de ativos de risco podem cair, como, por exemplo, o Bitcoin. Em um cenário dovish, um cenário um pouco mais relaxado, que seria mais positivo para o mercado cripto, Powell pode falar, por exemplo, que as tarifas têm um impacto na inflação, mas esse impacto é mínimo. Ele pode falar que o mercado de trabalho ainda se encontra em estágio enfraquecido, ou seja, ainda arrefecendo e necessita de novos estímulos. Nesse caso, os yields caem, as expectativas em relação a novas injeções de liquidez por parte do Banco Central podem subir e a gente vê, claro, o mercado cripto pampando em franca ascensão. Então, de certa forma, o que deve acontecer? De forma bem resumida para você que não entendeu, a gente tem aqui basicamente 4 cenários, né? A gente vê um posicionamento dovish com um indício de um suporte de liquidez. Bullish para os mercados, Bitcoin tende a se beneficiar. Um posicionamento somente dovish, relaxado, com corte de juros, alguns indícios, né, de que algo vai acontecer em 2026, poderemos ver um small pump, ou seja, uma pequena alta, lembrando que o dia de hoje já está marcando uma alta para a gente, possivelmente já precificando o dia de amanhã e, claro, esse corte. Então, caso a gente veja um cenário contrário a um cenário dovish, a gente pode ver toda essa alta sendo devolvida durante o dia de amanhã. Caso a gente veja um hawkish cut, aí basicamente a gente vai ver um sell-off, né? Uma venda, assim como aconteceu lá em outubro, podendo então ver essa devolvida, né, digamos assim, dos ganhos de hoje
para amanhã. E claro, caso ele não coloque qualquer tipo de indício de ajuda de liquidez ou qualquer tipo de indício claro em relação às pistas do que pode ser feito em relação à política monetária norte-americana, os mercados poderão continuar andando de lado e, quem sabe, devolvendo um pouco a alta de hoje. Então, o que precisamos, né, torcer, digamos assim, é que Jerome Powell esteja dovish no dia de amanhã e prepare aí um discurso mais alinhado para prover liquidez aos mercados, deixando claro possivelmente quando entrará o QE e, claro, o que deve acontecer em 2026 com a política monetária norte-americana. Se ele se manter cauteloso, se manter sem respostas, isso possivelmente será ruim para os mercados. Agora o Mário vai trazer para a gente um pouquinho como isso reflete nas linhas gráficas e, claro, um pouquinho da linha gráfica também sobre esses possíveis cenários que eu estou comentando. Perfeito, Brunão, já estou aqui com a minha tela. E aí, família, seguinte, só traduzindo ali dentro das linhas gráficas que o Brunão falou e mostrando para vocês o que aconteceu na ocasião anterior que a gente tinha um cenário muito semelhante, tá? Porque, veja bem, a gente tem agora, como vocês sabem, amanhã, nessa semana mesmo, né, apesar de eu estar no gráfico de 3 dias, mas nessa semana, tá? Nesses próximos dias, principalmente, porque a gente ainda não fechou, a gente vai ter amanhã a decisão, né, do corte da taxa de juros, como a gente teve a decisão do corte de juros aqui atrás, em setembro de 2024, tá? Só que o que a gente teve também em agosto de 2024 foi a decisão do Banco Central japonês em relação à sua taxa de juros e, no caso, do aumento dela. Então, a gente teve aquele fenômeno do carry trade, que foi quando a gente viu várias posições pelo mundo por conta dessa condição de empréstimo, né, facilitado, de juros baixos. Então, as pessoas pegavam empréstimo, usavam esses valores, essa liquidez, para investir em diversos pontos do mundo, em diversos mercados. E quando essas condições de empréstimo mudam, como podem mudar agora, as pessoas têm que rever suas posições. Elas desfazem suas posições e montam novas, né, dentro dessas novas condições de juros. Então, a gente está tendo a mesma dupla, né, de fenômenos acontecendo muito próximos e agora numa outra janela de tempo, a janela presente. E aqui atrás, família, apesar da gente ter tido essa ação negativa do Banco Central japonês, ao mesmo tempo a gente também teve a ação positiva do corte de juros do Fed, né? O Powell também trouxe um corte de juros lá. Mas o que salvou, na nossa opinião, o mercado não foi simplesmente o corte de 50 pontos base, que sem dúvida foi positivo, saindo de 5,5 para 5, mas sim a perspectiva futura de que não pararíamos aqui, de que a gente não pararia em 5 e sim iria para 4,5, ou melhor, 4,75. Muito em breve, foi o que a gente fez em novembro, pouco mais à frente, em dezembro, a gente já chega em 4,5, então já foram 2 cortes, e em 2025 a gente também realiza novos cortes, saindo de 4,5 para 4,25 e agora no estágio de 4%. Então, família, o que o mercado, na nossa opinião, gostaria de ver amanhã é uma expectativa de que terão novos cortes. Não é somente o corte de amanhã, porque, como o Bruno falou, esse movimento, né, de precificação ele já está acontecendo e já trazendo ali um cenário negativo de desfecho, ou seja, de falas negativas do Powell mesmo tendo o corte de juros, a gente acredita que essa alta ela será devolvida em direção a essa resistência, esse bloco de resistência, ele provavelmente irá falhar, como ele falhou nas 2 últimas vezes que a gente adentrou essa zona de 93 a 95 mil dólares. E aí fica, obviamente, a expectativa do cenário oposto, se a gente tiver uma fala positiva, uma expectativa positiva de novos cortes, já no início, por exemplo, de 2026, aí sim, a possibilidade da gente fazer esse movimento em direção à média móvel de 50 períodos no semanal, mais uma vez, apesar de eu estar no de 3 dias, a gente tem a média móvel de 50 no semanal por volta de 100, 102 mil dólares. Então, esse teste e até mesmo uma ultrapassagem desse valor fica muito mais plausível e a gente pode até falar acima dessa média, acima desses valores, numa possibilidade de reinício de bull run, tá? A grande questão aqui que torna talvez mais difícil esse resgate de alta nesse momento é que lá atrás, quando a gente teve esses 2 fenômenos,
a decisão do Fed e a decisão do Banco Central japonês, a gente não tinha, ao mesmo tempo, na nossa mente, em conflito, né, com a nossa razão, a questão do ciclo de 4 anos do Bitcoin. Então, hoje tem-se uma discussão sobre, tá, se o Fed der indícios de liquidez e, de fato, a gente tiver novos cortes logo na entrada, a gente não precisar esperar um novo homem na cadeira do Fed, o que o ciclo de 4 anos do Bitcoin tem a mostrar em relação a isso? Então, a gente não vai ter bear market agora. Então, fora as questões de macro, a gente ainda tem uma âncora, eu diria, ali, de pressão vendedora, que é o que a gente, né, acreditou, né, e vem acreditando até o momento, já que a gente não tem a confirmação da quebra, mas o que a gente estudou e entendeu conforme mercado de alta e mercado de baixa do Bitcoin, a importância do halving para esse fenômeno, né, de valorização de preço, e que também, depois dessa grande valorização, a gente obrigatoriamente teria ali um momento de baixa. E será que a gente vai ter esse momento tão forte e já agora, como era esperado? Então eu trago, antes de voltar para o Bruno, tá, um exercício ali de indagação, é realmente uma pergunta, que é se, como o Igor mostrou no vídeo passado, eu adoro trazer ali elementos e referências de vídeos de outros aqui da Liga Cripto, mas como ele mostrou que a gente tem a ausência do varejo, a ausência da euforia, quais foram os principais motores dessa alta, desse ciclo? Eu diria que é ETF institucional. E como eles têm se comportado? De maneira diferente, um do outro, tá? A gente viu, se a gente olha aqui o Treasury em valores, não só de ETF, quanto de posições das companhias, né, das tesourarias, né, a gente pode perceber que ambos caíram acompanhando o preço do Bitcoin. A diferença é que quando a gente olha em balanço, posição unitária de Bitcoin, a gente vê que os ETFs, sim, tiveram uma participação nessa queda, afinal são investidores via BlackRock e outros fundos, mas, ao mesmo tempo, a gente tem aqui uma manutenção da posição de tesouro de empresas quando a gente fala de posição de Bitcoin. Então, algumas dúvidas no ar, e pode ser que a gente tenha ali uma inversão desse momento ruim de curto prazo e da certeza de que chegou o momento de baixa por conta do ciclo de 4 anos nas próximas semanas, e principalmente a partir de amanhã, quando a gente pode abrir uma janela, tá, de dúvida maior para renascimento dessa bull run, se de fato a gente tiver indícios positivos ali pelo Powell e até mesmo, né, já projetando ali o dia 18 de dezembro, a decisão do Banco Central japonês. Mas, Brunão, complementa aí para gente com os dados que você ainda tem. Com certeza. Primeiro, joga pra gente na tela o nosso QR Code da nossa Bybit, parceira aqui do canal. Para você que ainda não possui Agora. uma conta na corretora, você pode escanear esse QR Code que está aqui na tela, ou então acessar o link que estará na descrição desse vídeo para participar dessa campanha e receber até R$ 150 de cashback no momento do seu depósito. Então você vai lá, cria sua conta, faz um primeiro depósito de R$ 600 ou mais, vai receber R$ 100 de cashback por isso. Pede o seu cartão da Bybit e, ao gastar basicamente esse valor no cartão, isso é $100 no cartão, você recebe mais 50 de cashback, ou seja, totalizando R$ 150 aí de cashback para quem ainda não tiver conta na Bybit, beleza? Seguindo por aqui, uma grande questão que o Mário até mostrava no vídeo, na tela dele, aquela linha verde que é basicamente quando termina o mandato de Jeremy Powell, muito em breve, até o final do ano, início do ano que vem, a gente deve ver o Donald Trump indicando, né, o novo responsável pela cadeira de presidente do Fed. E a grande questão que se circula, que se fala nesse momento é: o presidente Trump coloca como um certo requerimento, ou seja, alinhando já com essa pessoa que será o presidente do Fed, um corte de juros meio que garantido, digamos assim, ou seja, um corte de juros imediato a partir do momento que essa pessoa assumir a cadeira de presidente do Fed, o que se de certa forma, já seria uma fonte de estímulo, né, aos mercados, ou seja, já é algo que poderemos esperar para 2026 no quesito
taxa de juros. Bom, além disso, eu separei para vocês duas coisinhas bem interessantes para a gente falar sobre esse cenário de céu ou inferno, onde esses dois dados seriam mais alinhados com estar no céu nesse momento. A gente já falou sobre capitulation aqui outras vezes, né, em outros vídeos, em lives também, e a gente fala que basicamente durante a história a capitulation, né, que é basicamente momentos de pânico, momentos de grandes vendas, ela marca fundos e não topos. Então a gente pode ver que diferentes momentos do mercado, a gente viu capitulation acontecendo, grandes vendas ocorrendo, seguido de pernadas depois. Então isso acontece em 2019, 2020, o mesmo em 2022, e agora a gente vê um indício, um primeiro alerta, uma bolinha ali indicando para a gente que o capitulation está acontecendo. Agora a gente pode comparar, por exemplo, esse capitulation com o que aconteceu lá em 2019. O ano de 2025 que estamos vivendo é como se a gente estivesse vivendo lá o ano de 2019, o QT acabando, né, o famoso quantitative tightening, perdão, nos Estados Unidos, quantitative tightening nos Estados Unidos, e cerca de 4 meses depois, o quantitative easing acontecendo. Então a gente vê o tightening acabando, o easing começando lá em março de 2020 e a grande pernada acontecendo. A gente vê essa primeira bolinha pintando por aqui, como pintou em 2019, o QT também acabando, e agora a gente tem a esperança de que o QE seja anunciado aí muito em breve, para que a gente veja essa segunda bolinha, que seria a bolinha aí, de certa forma, positiva para nós, porque dá indícios de liquidez, para que então a gente veja a possível grande pernada. Então é como se a gente estivesse vivendo 2019 nesse momento, aguardando por março de 2020, para que então a gente pudesse ver aí o QE acontecendo, e então nova liquidez sendo apresentada para dentro do mercado. Outro dado que é bem interessante, que também mostra para a gente esse momento atual que estamos vivendo, o Bitcoin tocou, né, basicamente o RSI semanal no nível de 36, 4 vezes na história, no fundo do bear market de 2015, no fundo do bear market de 2018, no Covid crash e no fundo do bear market de 2022. E adivinha qual que é a quinta vez que ele encostou nesse mesmo patamar? Agora, nessa correção de 2025. Então, se a gente vê o que aconteceu nos momentos que ocorrem após esse encontro de fundos em 2015, 2018, no Covid Crash e em 2022, poderemos esperar um ano de 2026 bem bullish. Então, na minha opinião, esse momento que estamos vivendo é um momento de capitulação, é verdade, um momento de curtíssimo prazo que deixa, né, aquele medo, que deixa sangue nas ruas, que te deixa com aquela pulga atrás da orelha. Será que veremos uma nova pernada? Mas alguns pontos, e claro, isso é uma opinião minha, me apresentam que possivelmente sim, veremos uma extensão de ciclo para 2026, acreditando que essa liquidez será entregue aí aos mercados para que a gente possa ver essa nova pernada acontecendo. Para finalizar, antes de eu passar para o Mário, a gente viu uma notícia bem interessante relacionada aos ETFs. Parece que temos um novo pedido de ETF pro Bitcoin, dessa vez o famoso Bitcoin After Dark, que agora, quando os mercados estiverem fechados, ou seja, o mercado americano não está funcionando, nós teremos a opção, sim, de compra de ETF, ou seja, da mesma forma que o Bitcoin não dorme, os ETFs possivelmente em pouco tempo também não estarão dormindo. Bom, dito isso, eu encerro a minha participação, passo para o meu querido Mário tecer os comentários finais que ele quiser e a gente encerrar o nosso vídeo aí com um pouco menos de 20 minutos. É isso, Amília. Antes de fazer a pergunta final, só queria fazer o adendo, né? Que até em relação ao que o Bruno falou, e trazendo a correlação do QT e QE, só mais uma vez para a gente ressaltar, por exemplo, em 2019, que foi ali o exemplo da bolinha vermelha, a gente teve o fim do QT, mas ainda assim, até mesmo a gente ter uma grande injeção de liquidez, ou seja, iniciava ali um QE, né, mais brando, mas só quando a gente teve ali realmente uma forte injeção ali de liquidez, ou, né, uma modificação desse comportamento do balanço do Fed, é que a gente teve a ação de preço do Bitcoin despontando. Então, seria ali quase que, né, um caminho para um cenário positivo, mas que, por enquanto, a gente ainda ficaria numa espécie de purgatório, né? A gente não vai para o inferno, mas a gente também não vai para o céu imediatamente, a gente continua sendo testado no purgatório. Resumidamente, né, a gente vê pontos bastante positivos de macro, apontando liquidez, o ciclo business, né, o ciclo comercial, mas ao mesmo tempo fica aquela dúvida, será que o ciclo de 4 em 4 anos vai cravar novamente ali, né, o topo e o início de um bear market? Deixa a sua opinião, eu acho que o jogo está bem aberto e a gente está bastante ansioso para saber os próximos capítulos.
Deixe seu comentário, deixa o like se você curtiu esse conteúdo genuinamente. A gente vai ficando por aqui. Grande beijo, família, e Valeu. valeu!